Boa tarde, pessoal. Hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre operações com funções, tá? Essa é a nossa aula 11. A gente vai ver algumas formas interessantes de obter algumas funções novas a partir dessas funções que a gente conhece. A gente vai entender um pouquinho melhor o papel de cada uma dessas mudanças hoje, tá? Então, aqui vamos falar um pouco sobre operações aritméticas, composição de função, inversão, deslocamento, translação, alongamento, barra compressão, reflexão, simetria e antissimetria. Pergunta norteadora de hoje é: como podemos produzir novas funções a partir das que já tínhamos antes? Vamos pensar em algumas funções, tem algumas operações com essas funções, e não são poucas, como vocês já viram no sumário. A primeira delas são as operações aritméticas. Tá? O que é aritmética? Acho que é soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, os valores da variável independente x, tá? Nesse caso, eles precisam estar nos domínios das funções com as quais vamos operar. Então, se os domínios forem totalmente diferentes, é impossível operar. Tá? A primeira condição é essa. O domínio resultante, tá, dessas operações aqui vai ser a interseção dos domínios de y1 e y2 para soma, subtração e multiplicação. E vai ter uma condição especial para divisão que vocês já devem imaginar qual é. Eliminar todo mundo ali que leve a um denominador nulo. Então, somar funções é a mesma coisa que somá-las algebricamente, diminuí-las algebricamente, multiplicá-las algebricamente e dividi-las algebricamente. A diferença é que a gente precisa ter um cuidado aí na determinação do domínio, tá? Então, é preciso que os valores da variável independente x estejam nos domínios de y1 e de y2. O domínio vai ser a interseção dos domínios dessas duas funções para a soma, subtração e a multiplicação, e no caso da divisão, tem uma coisa a mais. A gente tem que excluir os valores de y2 de x igual a zero para evitar a divisão por zero. Lembrando que y2 é a função que está no denominador, tá bom? Vamos aqui para um exemplo, tá? Sejam as funções y1 igual a 1 mais raiz de x menos 2 e y2 igual a x menos 3, determine a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão entre elas. Vamos lá. Pronto. Vou tentar um pouquinho aqui. Ó. y1, dadas as funções aqui, ó, y de x igual a 1 mais raiz quadrada de x menos 2 e y2 de x igual a x menos 3. Determine. Vou fazer aqui passo por passo, né? Então, ó, y1 de mais y2 aqui, de x é igual a... Vou somar, tá? Então, aqui, ó, vai ficar x1 mais x menos 3, vai ficar x menos 2, tá? Ó, x menos 3 mais 1 mais esse trambolhozinho aqui, tá? Esse carinha aqui. Então, esse raiz de x menos 2, né? A gente vai fazer aqui, ó, x mais 2 vai ficar. Então, sim. Só somar, né? Agora, tem um detalhe. O domínio não é a interseção dos dois domínios? Domínio de y de x
é quem? Tá? Bom, a função y1 é 1 mais raiz de x menos 2. A gente sabe que as raízes de números negativos elas existem, mas não estão definidas no conjunto dos reais. Então, isso aqui tem que ser x maior ou igual que menos 2. Se é x maior ou igual a menos 2, a gente pode escrever isso como um intervalo fechado em 2 e aberto, naturalmente, em mais infinito. Tá? O domínio de y2 de x é... Opa. É x menos 3, então pode ser menos infinito até mais infinito. Não tem problema. Ó, menos infinito até mais infinito. É importante que você entenda isso aqui, porque esse domínio, eu não vou precisar fazer isso de novo, essa interseção, tá? Para todos eles, até a multiplicação é o mesmo domínio, tá? Então isso vale para os itens A, B e C. Para a divisão, que a gente vai ter que fazer mais uma suposição aí, tá? Então, o domínio de y1 mais y2 de x é igual a o domínio de y1 interseção, domínio de y2, tá? Que é igual, vou botar aqui, o domínio não implies, implies? Não, é left, right arrow, tá? Aqui, ó, domínio disso aqui é o conjunto, esse aqui, tá? Porque esse conjunto aqui inclui esse, tá bom? Então, esse aqui vai de menos infinito até 2 e de 2 até mais infinito. Então, isso aqui é a interseção desses dois conjuntos, é o que há de comum entre esse conjunto e esse conjunto aqui. Tá bom? Então, da mesma forma, a subtração que terá o mesmo domínio é... Ó, só vou trocar aqui, ó. Aí, lembrando, tá? É y1 menos y2. Se fosse y2 menos y1, o resultado ia ser diferente, porque a subtração ela não tem essa mesma propriedade aí, né? E o sinal ia fazer diferença. Então, é 1 menos x menos 3, tá? Então, vai ficar 1 menos x menos 3, né? Então, é menos x mais 3, tá? É isso mesmo, tá? Menos esse termo aqui, tá bom? Aí 1 mais 3 fica 4, né? Menos x, menos isso, tá? O domínio é o mesmo, tá? A multiplicação é só multiplicar agora, mais fácil ainda, né? Então, é isso vezes a função x menos 3. Pronto, tá? Então, peguei y1 e multipliquei por y2. A divisão aqui de y1 por y2, lembrando que se fosse y2 ia ser diferente também. Se fosse y2 no numerador, será, ó, aí fica para você resolver de exercício. Como é que seria y2 por y1?
Vamos fazer assim, né? Vai ser a y1. Aí, como eu falei para vocês, aqui tem uma diferença no domínio, né? Por que que tem uma diferença no domínio? Porque aqui, além da gente ter essa interseção aqui, ó, tá? A gente ainda vai ter que excluir uma parte, que é o ponto x igual a 3. No ponto x igual a 3, isso aqui dá zero. Dando zero, a divisão por zero não estando definida no conjunto dos reais, a gente precisa excluir esse ponto. Para excluir o ponto que anula o denominador, a função não estará definida nesse ponto. Nós temos que reescrever o domínio. Então, ó, domínio dessa função aqui, ó, tá numa chave aqui, tá? Ele inclui o 2, tá? 2. Ele vai até o 3 aberto, porque não pode incluir o 3. União 3 aberto de novo, até mais infinito. Aberto de novo também, tá? Então, veja, isso aqui serve para a gente incluir todo mundo até o número imediatamente antes do 3 e um número imediatamente após o 3, tá? Tão pequeno quanto a gente queira. Por isso que a gente precisa escrever em intervalos, tá? Porque tem um número tão pequeno quanto a gente queira nas vizinhanças do 3, que não é o 3, tá? E que pode entrar aí no domínio dessa função, mas o 3 não pode. Tá? Então, aqui, ó, x menos 2 mais raiz de x mais 2 foi o resultado que nós obtemos em primeiro lugar, nós obtivemos em primeiro lugar. Vou até botar aqui como tá. Opa, x menos 2, tá? Olha, eu vacilei aqui. Que é x menos 3 mais 1, tá? Eu coloquei aí escrito errado. Aqui, 4 menos x menos a raiz de x mais 2. Cadê? Ah, tá, ó, mais um erro de sinal aqui, ó. É essa menos essa, né? Então aqui é mais, tá? Aí menos x menos 3. Pronto. Aqui, ó, tá corrigido agora, tá? E o produto, não, o produto tá certinho aqui, ó. Tá? E cadê? E a divisão tá aqui, ó. O domínio resulta em 2 até mais infinito, como falei para vocês, tá? Porque o intervalo o y2 está menos infinito a mais infinito, mas a interseção dos dois resulta nesse primeiro aqui, que é um conjunto mais restrito. Aí tá aqui a divisão novamente, né? Assim como eu mostrei para vocês. Aí o domínio de y2, de y1 está no intervalo de 2 até mais infinito, o de y2 menos infinito mais infinito, logo a interseção dos dois resulta em 2 mais infinito, tá? 2 até mais infinito. Porém, esse domínio inclui o número 3, tá? Ponto no qual a função resultante da razão não está definida, ou seja, indeterminada, logo ele deve ser excluído, tá? Então, ó, 2 até 3 aberto, interseção, união, 3 aberto até infinito, aberto também, infinito sempre aberto, tá? Então, vocês entenderam por que eu troquei o sinal aqui, né? Que é y1 menos y2. E essa aqui estava na função y1, tá? Então, eu me enganei. Aqui é a mesma coisa, né? Quando eu fui somar, eu somei aqui e esqueci de colocar o sinal, tá? Beleza. Deixa eu fechar aqui agora esse nosso bloco de notas aqui e vou voltar para a composição. Bom, o que é compor duas funções? Compor duas funções, essencialmente, tá? É colocar uma função dentro da outra, tá? A gente pode fazer isso trocando a variável independente por uma função de uma terceira variável independente, tá? A gente já vai ficar claro o que eu estou querendo dizer com isso. Então, a representação disso pode ser feita de duas maneiras. As duas mais comuns são a fog de x, ou zói de x, aqui no caso, né? Que é a função z composta com a f, ou a forma mais simples de dizer
que z depende de y e y depende de x. Então é o seguinte, ó, a função z de y, tá? Ela é função de uma variável independente, sendo a variável independente y, e a variável dependente é z. Só que y depende de uma terceira variável independente. Então ela é ao mesmo tempo uma variável independente para z, mas é uma variável dependente de y, de x, tá? Então é o z de y de x. Tá? Então, de maneira inversa, é dizer que x é variável independente para y e y é variável independente para z, mas uma depende da outra, entende? Então é assim que a gente lê, ó. Então y depende de x e z depende de y. O domínio da função composta consiste em todo x no domínio de g, tá? Que esteja no domínio de f, ou, né, consiste de todo x no domínio de y, tá? Com o qual y de x esteja no domínio de z. Então, vamos fazer aqui, né, z y e x. Então, esse está no domínio desse e esse está no domínio desse. É assim que a gente trabalha com o domínio da função composta. Então, dadas as funções, tá? Dadas as funções z igual a x² mais 3 e y igual a raiz de x, faça z como função de y e y como função... Opa! Z composta com y e y composta com z. Vamos lá. Simples, né? Vamos aqui diminuir. Pronto. Vou voltar aqui. Ó. Z de x igual a x² mais 3 e y de x igual a SQRT de x. Faça aqui, ó, o zóio de x, zóio de y, desculpa, e o Yosh de z. Vamos lá. Ó, então, nesse caso, se eu quero compor y dentro de z, então vou fazer o seguinte, ó, z de y de x. Opa, z de y de x. Então aqui eu vou fazer, ó, z, a função z de y de x, então vai ficar, ó, eu vou botar o y aqui no lugar do x. Então, ó, z de y de x, z de y, ó, melhor, né? É y² mais 3. Que implica em dizer que z de y de x é igual a... Quem é y? Raiz de x. Então, vou botar aqui ao quadrado, inclusive, é raiz de x mais 3. Tá? Aqui, tecnicamente, tá, gente, é um módulo de x aqui, tá? Então, z de y de x, embora eu vá escrever aqui x mais 3, né? Mas a gente poderia escrever assim mesmo, ó. Tá? Porque isso aqui sempre vai dar um valor positivo, tá bom? Essa aqui vai ser um pouquinho diferente, para você ver também o efeito aqui, né? Então,
isso aqui vai ser y de z de... Oh, caramba. De z de x. Tá? Então, ó, eu vou botar y é raiz. Ah, vamos lá, para não ficar muito pulado, né? Então, aqui é y de z primeiro, né? Pronto. Eu vou botar y de z, então eu vou fazer, ó, y é igual... Opa, aqui, ó. Y é raiz de z. Então, né, sendo raiz de z, y de z de x vai ficar... Aí eu vou pegar quem é o z de x aqui. X quadrado mais 3. Então, a ordem aqui importa, tá bom? Quem é o domínio? Bom, o domínio de zóio de x, né, z de y de x, é o domínio de y, tá, é 0 até mais infinito. E o domínio de z é menos infinito a mais infinito. Logo, o domínio da composição dessas funções nessa ordem consiste em todo x para 0 até o infinito, com o qual, né, o y vai estar em menos infinito a mais infinito. Tá? Logo, é todo valor de x maior que 0. Tá bom? O domínio de iós de z, o domínio de z é menos infinito a mais infinito, e o de y é 0 até mais infinito. Então, o domínio da composição dessas funções nessa ordem consiste em todos os valores reais. Tá? Quando eu jogar aqui, ó, nesse x quadrado, todos esses valores reais, isso aqui vai gerar, digamos assim, algo que está dentro do domínio de y, né? Tá? Então, tá tudo ok aqui. Se eu jogar aqui, ó, alguma coisa zero, ele ainda vai cair dentro desse outro domínio. Então, tá tudo ok. Tá? O x está para o domínio de y, tá? O x está no domínio de y e o y está no domínio de z. No caso contrário, o x está no domínio de z e o z está no domínio de y, tá? Beleza. Ah, deixa eu anotar aqui. Eu já pulei aqui para outra. Aqui, ó. Olha que eu só falei aqui. Então, domínio de y. Que é o domínio de y, ele é 0 até mais infinito. Tá? Domínio de z é igual a menos infinito até mais infinito. Tá? Pô, eu sempre me confundo aqui. Tá bom? Então, o domínio da composição inclui os x que pertencem ao domínio de y e os de tal forma que levem que esses y levem ao domínio de z. Estejam no domínio de z. Tá bom? Que é a mesma coisa. Então, ó, domínio de z é igual, continua sendo o mesmo, né? Menos infinito a mais infinito. E o domínio de y igual a 0. Aqui, ó.
o x que pertence ao domínio de z, de tal forma que os z estejam no domínio de y. Tá? Então, aqui, ó, o domínio de y é de 0 até mais infinito, o domínio de y, né? O domínio de z, menos infinito a mais infinito. Bom, se você jogar 0 mais infinito aqui, né, você vai calcular os z, né? Cadê? Você vai calcular os y. Os y eles são de 0 até mais infinito. E eles estão dentro do domínio de z, né? Tá? Que vai de menos infinito a mais infinito. Nesse caso aqui, quando você calcula o domínio de z, né? O domínio de z é menos infinito a mais infinito. Z é isso aqui, né? Então, quando você joga esses aqui no domínio de z, todos os negativos viram positivos. Então, os y estão dentro do domínio da função y, tá? Então, fica tranquilo aí, né, essa questão. Então, é menos infinito a mais infinito, e aqui é 0 até mais infinito, tá bom? Só diminuir aqui. Inversão. Bom, inverter uma função significa, em matemática, que uma função troca de volta o que a outra faz, tá? Então, é uma função que desfaz o efeito da outra. Então, se y igual a f de x, queremos encontrar x igual a g de y. Muitas vezes a gente tem uma variável, mas a gente quer saber a outra, como, por exemplo, queremos saber que ângulo gera um determinado seno. Por exemplo, a gente tem seno de função y igual a seno de x, mas a gente quer saber qual é o ângulo x que produz um determinado seno. Tá? Pode ser entendido como transformar a variável dependente em independente. Tá? Quais são as condições de inversão? Bom, duas funções f e g são inversas uma da outra se, quando a gente aplica f em x e aplica g em f de x, a gente retorna o x para todo x pertencente ao domínio de f, e a gente aplicando g em y, tá? A segunda função, né, em y, e aplicando f em g, para todo, isso aqui resulta em y para todo y pertencente ao domínio de g. Se uma função tem inversa, então essa inversa vai ser única e pode ser denotada por f na menos 1. Isso é provável, mas eu não vou provar para vocês, tá bom? A relação entre os domínios e imagem das outras funções inversas são o seguinte, ó, o domínio da função inversa, tá? Ele é igual à imagem da função direta. E o domínio, a imagem da função inversa é o domínio da função direta. Então, é um mapeamento 1 para 1, tá? Eu produzo aqui um domínio da função inversa, calculando a imagem da função direta e a imagem da função inversa como sendo o domínio da função direta. Então, é simples, assim, né? Então, cada um leva a um, tá? A existência de função inversa, ela depende das seguintes condições. Olha, uma função inversa, ela tem inversa, se associa a saídas diferentes a entradas diferentes. A função x², ela não tem inversa para qualquer real. Por quê? Porque ela associa o mesmo valor para duas entradas diferentes, ou seja, né, lembra, a gente não pode ter uma entrada produzindo duas saídas, mas duas entradas produzindo uma saída pode. Tá? Então, x igual a 2 e x igual a menos 2, tá? Aí, beleza. Pode, é função, mas isso aqui não pode ser função inversa, porque tem que ser uma relação de 1 para 1, tá? Uma função que associa saídas distintas a entradas distintas é chamada de injetora. Então, se para 2x1 e x2 pertencentes a Rx1 diferente de x2, a gente vai ter que a imagem, tá, associada a esses dois valores de x1 e x2 vão ser diferentes. Tá? Então, isso significa o quê? Que para cada valor diferente nesse conjunto, eu vou ter um valor de imagem diferente nesse conjunto. Tá? Que é a relação, de fato, 1 para 1. Tá? Então, uma função é inversa, ou tem inversa, desculpa, se e somente se ela é injetora. Tá? Função tem inversa se e somente se é injetora. Tá? Uma função tem inversa se e somente se... Aqui tem também uma outra condição, que é o teste da reta horizontal, né? Se e somente se seu gráfico é cortado no máximo uma única vez por qualquer reta horizontal. Então, aqui tem duas funções, a função x ao cubo e a função x ao quadrado. A x ao quadrado, eu acabei de mostrar para vocês
desculpa, acabei de falar para vocês, agora eu vou mostrar isso, que ela tem duas saídas diferentes duas entradas diferentes, desculpa, levando a uma mesma saída, que é o 4, ó. Então, x igual a menos 2 leva a 4 e x igual a 2 leva a 4. O teste da reta horizontal mostra para a gente que tem dois valores aí levando a mesma saída. Por quê? Porque cada reta horizontal é um valor de saída diferente. Ele corta o valor, o eixo do y, o eixo das ordenadas, num valor diferente. Tá? Então, aqui ele corta no 4, ó, dois valores de abscissa. No caso da função x ao cubo, tá? Olha como é que é o gráfico dela aqui. Então, você vai botando retas horizontais diferentes, é sempre um ponto que é cortado aqui, ó. Então, essa aqui admite inversa, tá? Em todo o domínio. Você pode dizer o seguinte, olha, que a função x² admite inversa só para x maior que zero, tá? Porque aqui ela vai satisfazer essa relação aí de ser monotonicamente crescente, de ter, né, um valor de entrada para um valor de saída diferente. Uma outra coisa que nós temos é o deslocamento e a translação. A translação ou deslocamento é um efeito geométrico sobre o gráfico da função de somar ou subtrair f ou a sua variável independente x, uma constante positiva. Vamos lá. Se a gente soma sobre a variável dependente y igual a f de x alguma coisa, a soma sobe o gráfico e a subtração abaixa o gráfico. No caso de você somar o x e não mais o f de x, somar com a variável independente, a soma atrasa o gráfico enquanto a subtração adianta o gráfico. Vamos ver isso aqui no GeoGebra, tá? Eu vou deixar aqui do lado para a gente ver e comparar lá no GeoGebra. Vamos lá. Abrindo aqui. Pronto, ó. Ó. Eu peguei três funções aqui. Vou começar com a função x². Tá? Vou somar aqui, ó, o vertical. O vertical, quando eu vou botar em zero aqui, ó. Tá? Então, eu vou somar. Se eu somar, significa que eu vou botar um valor a mais que zero. Ó. Bem aqui, você está vendo, ó, x mais horizontal mais vertical. Então, esse valor positivo, ele é uma soma. Ó. Se eu somar, o gráfico sobe. Ó. Quanto mais eu somo, mais o gráfico sobe. Vou voltar para zero. Aí eu vou diminuir. Ó. Tá? Agora eu vou subtrair. O gráfico começa a descer. Tá bom? Pronto. Agora, eu vou adiantar ou atrasar o gráfico. Vou botar aqui no zero, para a gente ter um parâmetro. Ó, somar atrasa o gráfico, ele joga o gráfico para cá, tá? Para o lado dos negativos. E subtrair adianta o gráfico. Isso é com a função x², mas funciona com qualquer outra. Vou mostrar aqui para vocês o que acontece com a função exponencial. Tá? Aqui com a função exponencial a gente tem que ter... Vou começar aqui do 1. Ó. Pronto. Quando você soma alguma coisa, ó, você vai aumentar o valor do gráfico. Ó. Somou, e agora subtraiu, vai diminuindo. Ó. Beleza, vou voltar para cá. Aí que a gente tem que ter um cuidadozinho, né? Aqui, ó, você aumentou o horizontal. Você está atrasando o gráfico dela para cá, ó. E aí depois você está adiantando o gráfico, ó. Você vai subtraindo. Tá? Função seno. Então, vertical, ó. Subiu. Horizontal, desceu, ó. Você pode até ver a subtração aqui, ó. Pronto. Agora eu vou adiantar o gráfico, vou atrasar, desculpa, o gráfico, ó, você pode ver o gráfico está se movendo para cá, e eu vou adiantar ele. Então, quando você bota x menos 5, você adianta o gráfico,
Quando você bota x mais 5, você atrasa o gráfico. Beleza? Alongamento e compressão. Eu já vou deixar o GeoGebra aberto aqui, mas acho que ele vai abrir uma outra janela. Enfim, né? Vamos lá. A multiplicação de f de x por uma constante positiva c tem o efeito de alongar o gráfico da função na direção vertical, se c maior que 1, e de comprimi-lo se c tiver entre 0 e 1. A multiplicação de x por uma constante positiva c tem o efeito de comprimir o gráfico da função se c maior que 1 e de alongá-lo se c estiver entre 0 e 1. Vamos lá ver no GeoGebra. Pronto, ó. Baixou. Vamos função por função aqui, né? Vamos ver a função x². O que significa isso aqui? Vamos baixar aqui, ó. Então, ver significa vertical. Então, se c maior que 1, ele tem um aumento de alongar o gráfico na direção vertical, ó. O gráfico fica mais alongado, né? E ele fica mais comprimido se for entre 0 e 1, beleza? Na direção vertical. Tá? Ele fica mais longo aqui, ó. E se você aumentar o C maior que 1, ele vai comprimir o gráfico, ó, na direção horizontal. Aí, ó, ele vai alongar aqui, ó, na direção horizontal. Então, ele alonga para cá e ele comprime para cá. Tá? Vamos lá. Aqui, vou botar no 1. Ele alonga na direção vertical se C maior que 1. Mais longo para cima. E comprime, né, na direção vertical se for menor do que 0. A mesma coisa aqui, ó. Ele vai aumentar na horizontal. Tá? Desculpa, agora é o contrário, né? O efeito contrário. Ele comprime na horizontal e alonga na horizontal. Aí você vê aqui bem alongado mesmo. Aqui se ser menor do que 1. Mesma coisa para a função seno. Eu peguei 3 funções aqui. A seno, a exponencial. A seno é mais visível ainda. Deixa eu só baixar aqui, ó. Vertical aqui, ó. Alongando e aqui comprimindo, ó. É isso que significa alongar, olha. Os valores de domínio ficam maiores. Vamos manter aqui no 1. Agora no horizontal, ó. Quanto mais você aumenta, mais ele comprime, ó. Quanto mais você diminui, mais ele alonga aqui nesse eixo. Essa função seno é melhor para você verificar isso, tá? Fica bem mais claro. As outras aparece e tal, mas a seno ela fica bem assim flagrante, bem na cara. Vamos lá. Reflexão. Refletir um gráfico em torno do eixo vertical y é trocar x por menos x. Refletir um gráfico em torno do eixo horizontal é trocar f de x por menos f de x, tá? Então, a vertical é trocar x por menos x, e a horizontal em relação ao eixo horizontal, é trocar f de x por f de menos x. Aí tem uma coisa interessante, nem sempre, tá? Nem sempre que você inverter em relação ao eixo x, nem sempre essas inversões, quer dizer, elas vão levar uma função, tá? Vão levar a curvas diferentes, mas nem sempre vão ser curvas diferentes. Tá? Pronto. Vê que essa curva aqui ela vai aparecer para cá, ó. Ela inverte.
a função seno, ela inverte. Aqui, ó. Choque, choque. E vertical, ó. Em relação ao plano vertical também. Aqui, ó. Função x ao cubo, né? Aquela inverteu aqui, ao contrário. Aí eu vou trocar agora inversão em relação ao eixo horizontal, né? Eu vou trocar o x... Desculpa. O f de x por e menos f de x, ó. Então ele troca o sinal aqui da função, ó. Tá? E agora é exponencial. Vamos lá. Se eu troquei x, o horizontal é trocar, em relação ao eixo horizontal, é trocar f de x por menos f de x, ó. Ele vira aqui ao contrário. Choque, choque. Ele gira em torno desse eixo aqui. Essa que a função exponencial é melhor para ver. Aqui, ó, ela gira em torno desse. Tá? Pronto. Vamos voltar aqui e ver as outras aqui, ó. X ao cubo, função x ao cubo, ó. Em relação ao eixo vertical, ó, a gente girou ela assim, ó. Vai girar, ela vai fazer aqui ao contrário. Em relação ao eixo horizontal, ela vai, ó, girar em relação a esse eixo. E a função seno, aqui, ó, vertical, em relação ao eixo vertical, ela vai girar aqui assim, ó. Opa. Para cá, ó. E a horizontal, né? Pronto. A horizontal, ela gira assim, ó. Ela vai, faz isso, né? Como se fosse pulando corda aqui, tá? Então é isso que a reflexão leva, tá? Uma mudança de x por menos x, tá? Ela produz uma mudança em relação ao eixo vertical, ela espelha assim. E de f de x por menos f de x, ela vira aqui ao contrário, ao redor do eixo vertical, do horizontal, tá? Ó. Então, em torno do eixo vertical, troca x por menos x, porque esse valor vem para cá e ele vem para cá agora. Então, você faz isso aqui, você faz essa rotação. Se você trocou f de x por menos f de x, você vai fazer essa rotação em torno desse eixo aqui, tá? Simetria. Ah, tá. Não, desculpa. Eu falei aqui para vocês, você vai levar uma função numa outra. Agora, a simetria, nem sempre a simetria ela vai ter uma curva que vai ser uma função, tá bom? Vou já mostrar esse exemplo para vocês. Simetria em relação ao eixo x. A curva é simétrica em relação ao eixo x se cada ponto x, y do gráfico tem um ponto x menos y que também está no gráfico. A simetria em relação ao eixo y. A curva y é simétrica em relação ao eixo y se em cada ponto x, y do gráfico tem um ponto menos x e y que também esteja no gráfico. E é simétrica em relação à origem, tá? A curva é simétrica em relação à origem se cada ponto x, y do gráfico tem um ponto menos x, menos y também no gráfico. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Em relação ao eixo x. Essa curva é simétrica, mas você vê aqui, ó, que uma mesmo valor de entrada x leva a duas saídas, o que não é permitido. Então, isso aqui não é uma função, tá? Agora, essa aqui que é a função x quadrado, aproximadamente parecida com a função x quadrado, tá? Uma outra função par também, como, por exemplo, a função x à quarta, né? Mas essa aqui tá muito cara de x quadrado. Tá? Então, para um valor de menos x, você vai ter um valor de x também no gráfico, tá? Então, ela é simétrica em relação ao eixo y. Ó. Tudo que tem para cá também. Aqui ela é simétrica em relação ao eixo x, porque tudo que tem para cima tem para baixo. E aqui, ó, em relação à origem, tudo que tem para um lado tem para o outro também, ó. Essa mesma bolinha aqui, ó. Então, menos x, x. Isso aqui parece a função x ao cubo, né? Como eu acabei de mostrar para vocês. Tá? A curva plana é simétrica em relação a y se e somente se, substituindo-se x por menos x em sua equação, obtém-se uma equação equivalente. A curva plana é simétrica em relação a x se e somente se, substituindo y por menos y em sua equação, obtém-se uma equação equivalente. E a curva é simétrica em relação à origem se e somente se, substituindo por menos x por y, x por menos x e y por menos y, sua equação obtém-se uma equação equivalente. Isso aqui são para curvas, não necessariamente é para gráfico de função, mas para curva sempre vai servir. Né? Como, por exemplo, a equação do círculo é x quadrado mais y quadrado igual ao raio quadrado. Você pode montar uma equação aí de y com respeito a x, mas que não é uma função, porque isso aqui vai dar um
pontos aí que levam, né, uma entrada leva a duas saídas diferentes, tá bom? Aí você precisa ter cuidado com isso, tá? Nunca se esqueça. Por último, a paridade, tá? A função é de tapar se f de x vai ser igual a f de menos x, ou seja, os valores para esse lado do gráfico, o lado negativo, são iguais os valores aqui. Um exemplo é a função x², e ela é ímpar se os valores do lado negativo, tá? Para f de x, para y de x, são negativos dos valores de x, como para a função x². Tá? As funções pares são simétricas em relação ao eixo y e as funções ímpares são simétricas em relação à origem. Aí você vê que não tem nenhuma função assimétrica com respeito ao eixo x, justamente porque com respeito ao eixo x sempre vai ter dois valores de y associados a um valor de x. Tá? Por fim, tá? Nós temos... Deixa eu pegar aqui para vocês aqui, que tem a função x² e a função x², né? Essa aqui, ó. A função x² ela é par, porque todos os valores de menos x vão levar a valores de f de x, que são iguais aos valores para o lado positivo. A função x², olha, ela vai levar para um valor aqui, ela vai levar um valor positivo de x, ela vai levar um valor positivo de y, e para um valor simétrico aqui, por exemplo, menos 1, ela vai levar o mesmo valor, só que com o sinal trocado, aqui para o y, tá? Mas ela tem uma simetria em relação à origem aqui, se você for ver, tá? Traço uma curva aqui, ó. Até... Por que eu não faço isso, né? Aqui, ó, bem aqui, ó. Tá bem fino aqui. Pronto, ó. Você vê que ela é simétrica em relação à origem, porque um ponto ó, x menos x menos y tem um ponto x, y igual, que está aqui, por aqui mais ou menos, tá bom? Então, a função x² é uma função ímpar, e funções ímpares são simétricas em relação à origem, e a função x² é uma função par, e as funções pares são simétricas em relação ao eixo y. Beleza? Em relação a esse eixo. Hoje nós vimos aqui que operações aritméticas, composição, inversão, deslocamento, translação, alongamento, compressão, reflexão e simetria. Então, um forte abraço a todos e até a próxima aula.